A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Opa, olha a Praça da Matriz como tá cheia, Zé Balá. E eu tô com um pega-rapaz aqui, não, é o cabelo que tá branco mesmo. Acho que eu fiz aquele... Tá mais ou menos o cabelo? Tá. Nossa, a Praça da Matriz tá cheia de gente, rapaz. Ô Zé Balá, o plenarinho tá cheio hoje. Aqui não entramos em recesso. Zé Fernando Rabechini está de volta. Boa tarde, Zé Fernando Rabechini, que alegria tê-lo de volta aqui. Se ficou alguns dias ausente, né? A dona Sônia passou por uma pequena intervenção. Tá tudo bem com ela, né? Maravilha, abriu o microfone. Boa tarde, Zé Fernando. Tá aberto, só não tá funcionando. Não, tá, o cara falou que tá ligado. Tá ligado. Boa tarde, grande. Tá bonita a praça, convidados e nossos queridos internautas, e estamos de volta. Alegria minha. Alegria, alegre de voltar. É isso aí. Você é o torcedor de São Paulo. Falhou o goleiro de São Paulo, Volpi. Falhou, mas jogou bem. Ele falhou no gol, mas jogou bem. Falhou. A vida de goleiro não é fácil. A vida de goleiro não é fácil. Se ele não toma o gol, ele é herói. Como ele tomou, ele não é herói, porque ele jogou muito bem. Mas é aquele negócio de centroavante, né? Centroavante não faz nada. Perde 10 gols, faz um de canela. O caso do chutou uma bola, desviou e a bola entrou. E ele falhou, não tem dúvida. Mas se tivesse uns 2-3-0 pro São Paulo, não teria problema nenhum. Se tivesse matado o jogo, não teria problema. Matou o jogo, ficou recuando, deu uma de Carilli. Deu uma de Carilli lá, deu o que deu. E deixa eu mostrar o nosso convidado. O Cuca deu uma de Carilli. Tá atendendo uma ligação, será que é uma ligação? Então vamos. Será que é o presidente do partido dele que está ligando? Seria o prefeito da cidade? Seria o presidente da Câmara? Será algum deputado lá em Brasília? Boa tarde, prazer recebê-lo. Eu gosto muito de bater um papo com ele, porque ele vem, ele fala de todo o assunto, é legal. Boa tarde, Júlio Mariano. Tudo bem, Júlio Mariano? Boa tarde, Vander Luiz. Boa tarde ao pessoal aqui de apoio da rádio, ao Zé, a estrutura. A bancada Zezé. A bancada do Zé. Mais uma vez aqui com vocês, tendo essa oportunidade de transmitir o nosso mandato para a população. Boa tarde a todos. Boa tarde. E falhou o goleiro de São Paulo? Você que é um carizento corintiano. Falhou? Falhou. E que azar, viu? Tava torcendo pro São Paulo. Viu? Não, tava só o palmeirense, não tava torcendo pro Palmeiras. Tava todo mundo torcendo pra quebrar o... Você tava torcendo pro São Paulo, Zé Valai? Não, eu tava torcendo pros dois perderem. Não acontece isso, né? Não, mas eu estava torcendo assim, o São Paulo fez 1-0, o campeonato ficaria um pouco mais disputado, como ficou até, né? Mesmo com empate. O Santos está a 3 pontos do Palmeiras, né? Ficaria o Corinthians, mesmo ganhando, ainda tá lá embaixo, só que tem uma partida a menos, né? Tem um jogo contra o Goiás, que vai ser feito ainda antes de terminar o primeiro turno. Eu já nem lembro mais por que adiou esse jogo. O Corinthians viajou para Venezuela. É verdade, é tanta coisa na cabeça. Então, foi isso daí. Então, mas o empate ali foi bom para quem não jogou, né? Não foi bom para nenhum dos dois, São Paulo e Palmeiras. Agora, o Cuca recuou, né? Ele deu uma de Carilli ontem. O Carilli ontem fez 1-0 no CSA, recua. A CSA é brincadeira, né? Brincadeira. Quando jogou contra o CSA é brincadeira, pô. Agora, ele deu... Tá feia a coisa, hein? O Júlio tá duro de assistir. O Volpi deu azar. Foi... ele tira o braço, a bola bate na costa. Então, infelizmente, isso acontece. Ele falhou, não tenha dúvida, mas jogou bem. O que você estava falando antes do programa, você estava falando que ele, inclusive vendo por um outro ângulo, né? Ele poderia ter batido a cabeça. Não, ele tira a cabeça. Tirar a cabeça, ele tira o braço. Você fez só. Imaginando ele sem o goleiro sem cabeça. Não, se ele tirou a cabeça, ele ia bater na trave. Ia bater na trave. Se ele bate com a cabeça na trave, seria um acidente, né? Talvez fosse até pior, mais consequente do que o gol. Você pode ter consequências graves. Mas vamos falar aqui, mas errou, tinha que dar trombada e acabou, né? Jogador de futebol tá lá pra isso. Tinha que mas estamos com o Júlio Mariano. A trave de borracha, daí resolve o problema. O Júlio Mariano, vamos falar um pouco da política aqui da cidade. Júlio Mariano, tá faltando 1 ano e meio para a eleição, Zé Balai? Nem 1 ano e meio menos. Se você considerar que outubro do ano que vem é a eleição, nós estamos em julho, praticamente um ano, né? Ô, Júlio Mariano, então já começou a corrida eleitoral? Porque tem gente que fala, não pode falar de eleição ainda, mas já começou, Júlio Mariano? A corrida eleitoral já começou? Eu acho que quem tem mandato de vereador está sempre em campanha, né? Não em campanha oficial, que até é proibido por lei, mas a gente como vereador, eu principalmente, os meus atos, primeiro pelo prazer de você poder atender a população e segundo pensando em agradar a população para quando chegar a eleição você já estar praticamente com a campanha feita,
e para poder ter chance de você se reeleger, né? Então, a campanha sempre é uma constante na vida do vereador. Não para. Não para. Não para, Zé Balaio. O vereador não para. Não para. O vereador ele é requisitado, ele tem as atribuições, né, do próprio do mandato. Toca 10 da Não, noite, ele é cidadão, como a gente costuma falar, né, comparativamente. Nós somos todos cidadãos. Agora, nós temos os horários. O vereador é cidadão de tempo inteiro, né? Então, tempo inteiro? Você desliga o celular? O vereador ele tem várias profissões, né? Ultimamente, até quase profissão de fiador. A gente Meu Deus, pule fora. Mas essa é difícil. Essa é muito difícil. Mas é melhor ser fiador do que emprestar dinheiro, né? Mas acho que as duas coisas é ruim. Não, porque os caras também acham que vereador ganha muito, né? Ganha bem. É referência, né? Depende do padrão. Agora, você é o seguinte, né? O pessoal pode até mandar mensagem pra gente aqui. Vereador ganha bem pelo que faz? O Zé Balaio, você acha? Vou perguntar pro Zé Balaio. Pelo que um vereador faz. Tem muita gente que fala, vereador vai 2 horas por semana. É só isso, vereador? Não, o vereador não. O vereador é que não. Eu acabei de falar aqui, o vereador é considerado cidadão de tempo inteiro, quer dizer, é tempo integral até. Não que o vereador fique 24 horas no ar, mas se houver necessidade, o vereador tem que estar sempre a postos, né, para uma eventualidade, para uma, digamos assim, não só o vereador, claro, o prefeito, né, e os assessores também. Mas o prefeito já fica um pouquinho mais distante, né, Júlio? Já é mais distante. O pessoal, vereador fica próximo do povo, né, mora num bairro entre ligar pro prefeito, que é referência para ele, né, um ligar reduto, pro vereador, né? O cara vai no vereador, não vai? Vai no vereador. E com relação a se vereador ganha bem, se você comparar o salário médio do brasileiro, ele ganha bem, porque acho que mais de 80% da população brasileira não tem salário na faixa da onde tem o vereador. Então, isso é o que desperta nas outras pessoas a intenção de ser vereador, porque ele vê a chance de, sem escolaridade, não se exige sem nada, curso nenhum, ele, de repente, almejar receber o salário do vereador. Mas diga-se de passagem que não é bem assim, tá? Eu não conheço ninguém que teve um mandato de vereador sem ter uma estrutura por trás, outro tipo de atividade, outro tipo de renda, que possa dizer que, sendo vereador, conseguiu fazer o pé de meia, vamos dizer assim, né? É difícil. Não, até tem um detalhe, o Júlio é sempre muito sincero e tal. O vereador ganha quanto hoje em São Roque? 8 mil? Dá quase 8 mil. Aí depois, mas e os descontos? Aí vem, que nem no meu caso, embora eu seja aposentado, eu pago em torno de R$700 para o INSS, que é uma lei obrigatória. Você então tem já cai para 7. Depois tem o imposto de renda, que dependendo dos dependentes que você tem, em torno de R$1.300 mais ou menos, que também deixa de vir para os bolsos. Então, vamos dizer, limpo, Júlio, 5. 5 e pouco. Ainda tem o partido, ainda que leva 300. Ainda tem o partido, não é todo o partido. Então, fica com 5. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Zé? Então tem isso, né? Não é toda a grana, né? Mas ainda não está num padrão melhor. Ainda é uma polêmica isso normalmente, né? Tem gente que agora começa isso, o vereador não deve ganhar. Então. Tem que ter uma remuneração. Eu acho assim, a turma fala, antigamente não tinha vereador, não tinha salário. Mas o prazer da população era tão grande de ser vereador, mas só que a população também retribuía. Normalmente o cara, não que eu estou dizendo que eu sou a favor, mas ele tinha vários benefícios no comércio, em outros locais, não tinha aquela despesa de estrutura que tem que ter hoje. Hoje o vereador... São outros tempos, né? Gasolina, por exemplo. Ninguém paga aqui, quer dizer, ninguém não. Em São Roque, na Câmara Municipal de São Roque, diferente da maioria dos municípios, você não tem para essa estrutura de gasolina, por exemplo, de você ter que ser deslocado de um local por outro, não tem, com o próprio recurso, né? Não tem. Você, por exemplo, até para a gente falar, se você chega lá na Câmara, tem um carro à disposição para você o tempo todo? Na verdade, são 3 carros com 3 motoristas para atender toda a estrutura da Câmara. Normalmente, um dos motoristas fica à disposição da Câmara e os outros 2 carros ficam à disposição do vereador. Eu quase não uso. Eu só uso assim, quando eu vou para a Assembleia, que eu não quero me dispor a ficar procurando vaga para estacionar, que eu quero chegar lá, estou com o horário marcado. Aí eu uso, mas para outras coisas dificilmente eu uso. Mas tem, quer dizer, agora tem câmaras municipais que tem um carro para cada vereador, não tem? Exatamente. E tem também, tem algumas que nem Itapevi, que o vereador tem o próprio motorista, o próprio assessor de imprensa. Ele tem lá... E mais o assessor parlamentar? E mais, ali chega em torno de 6 assessores ali em Itapevi.
Então também Zé balançou a cabeça aqui o Zé Fernando. Não entendo. Mas ali não há serve nem necessidade. desse. Ali não existe. Disso. A média da nossa região é 2 assessores por vereador. Essa é a média, que eu também discordo. Eu acho que discordo nada. Um teria. Eu acho até que poderia ser. Não, cidades assim como São Roque, por exemplo, minha opinião, Mairink, muito mais, menos de 100 mil habitantes, eu acho que não deveria ter, deveria ter assessor nenhum. Agora, tudo bem, você pode comparar com São Paulo. Só que compensação em São Paulo é 30 assessores. É verdade. Quer dizer, é um exagero. É 27. Então. Cada vereador tem 27 assessores. E segundo eles mesmo, não precisa mais do que 4 ou 5. São as distorções que levam a população a ficar sempre, né, revoltada, taxando os políticos de uma forma geral, né, como... Claro. O senador lá de Goiás. Por Goiás, Cajuru, ele apresenta, está no site dele e tudo. Ele apresenta uma conta, se acabasse com os assessores de todos os níveis, de vereador a senador, se paga a dívida. Você paga a dívida externa do Brasil, resolve o problema do hospital. É verdade. Muita coisa. Que é um absurdo que tem o Senado, por exemplo, ele mesmo, que ele não tem, aliás, ele não tem, só que ele tem que fazer uma jogada lá, senão divide entre os outros. Não, se você abrir mão, confusão. Não tem isso. Quem veio aqui outro dia falou no programa, se você abrir mão... Uma das candidatas nossas. Se você abrir mão dos seus assessores, você devolve o dinheiro. Esse dinheiro divide entre os outros. Divide entre os não, eu não sei, né? Em São Roque não funciona dessa forma. No deputado estadual, federal. Cada Câmara Municipal tem um percentual da arrecadação que é destinado. Em São Roque é em torno de 6%. Então, 6% do orçamento, não de toda a arrecadação, mas de determinadas arrecadações, vem para a Câmara, que dá em torno de 9 milhões por ano. A Câmara Municipal de São Roque tem tradição de devolver quase metade desse valor, né? O ano passado foram mais de 4 milhões, a maioria devolvida, investida na Santa Casa. E esse ano não vai ser diferente. Talvez tenha até um pouco mais recursos, porque o ano passado a Câmara tinha que se adaptar ao VCB lá, tirar aquela do bombeiro, acabou gastando em torno de 450 mil só para poder se adequar. Então, esse ano deve sobrar mais recursos ainda. É um bom exemplo. Quer dizer, o que usou foi bem usado e ainda sobrou e a sobra está sendo bem usada também. A única restrição que eu tenho com a presença de assessor é que das duas uma. Ou você muda a regra para a pessoa ser assessora, ou para ser vereador, ou arruma assessor. Porque, por exemplo, agora o sistema de leis que as câmaras estão usando é um sistema meio complexo. Se a pessoa não tiver uma noção de informática, por exemplo, ela não consegue usar. Por exemplo, assinatura eletrônica. Não vai ter mais assinatura. A tendência do país e do mundo é não ter mais você assinando ali. Então, tem vereador que mal consegue acessar um site, acessar alguma aba de navegador. Então, para essas pessoas, teria realmente que ter um assessor. Ou então mudar a lei, dizer, você para ser vereador, você tem que ter conhecimento de informática, disso lá. Porque realmente é uma coisa passageira. Porque aí o que acontece? Vamos supor, a pessoa entra e não tem assessor. E precisa que alguém de dentro da Câmara o auxilie, né, nessa prestação de serviço. E daí a pessoa pode auxiliar de boa vontade ou de má vontade, de modo que o mandato dele fica um pouco prejudicado perante os outros, porque os outros ele colocou o assessor, que é uma pessoa de confiança dele, que vai fazer de tudo para que alavanque o mandato dele. E nessa situação ele fica prejudicado. Então, das duas, uma, ou muda a regra, as condições, né, para a pessoa ser vereador, ou realmente tem que ter pelo menos uma assessoria. Mas não é uma coisa passageira? Eu acho que em 4, 6 anos isso aí acaba. Ou todo mundo faz, ou quem não fizer, realmente... Não é que não vai ser vereador. Talvez não ache nenhum tipo de emprego. Algumas coisas realmente. Mas é isso que eu estou falando. Hoje em dia, a única premissa para você ser vereador é saber ler e escrever. Ainda pode ser semi-analfabeto ainda. Se você souber ler e escrever, tem gente que desenha o nome, não assina, né? Consegue dar uma de brata lá no TRE. Que eu já vi deputado acontecer, federal já faz isso. Então, se não fizer essa condição, a pessoa ganha e daí a Câmara existe por causa do vereador. Se não existisse vereador, não existiria a Câmara. Então ela tem que dar estrutura para o vereador. Nesse ponto, e você acha que deveria ter pelo menos um assessor? Por exemplo, você está aqui hoje. Se alguém chega lá no seu gabinete e não tem ninguém nesse momento. A grande vantagem de você ter assessor é que você tem mais um vereador trabalhando com salário bem mais baixo. O que precisa
realmente, como a gente está fazendo na Câmara Municipal agora, vai abrir o concurso, e a gente fez uma série de reestruturação nos salários, de maneira que, por exemplo, o assessor que, se hoje existisse, estaria ganhando em torno de R$ 3.500, pela regra nossa nova, passará a ganhar R$ 1.800. E só que tem um complicador aí. Ele tem que ter nível universitário, porque isso é uma exigência agora do Tribunal de Contas, nenhum assessor mais poderá deixar de ter nível universitário. E aí precisa ver se você consegue arrumar uma pessoa de nível universitária por esse valor. Mas são complicações, mas a gente deu essa ajeitada no plano de salário da Só para o assessor vai exigir-se o nível universitário ou para qualquer atividade na Câmara? A maioria das atividades da Câmara tem que ter nível universitário agora. Infelizmente. Né? Porque vai dar estrutura para o vereador, então ele tem que ter um conhecimento, uma preparação melhor. Não que o vereador não deva ter também. Não, claro. Deixa eu falar assim, já que você falou o seguinte, o Espoletinho está com aquele vídeo aí, a gente combina no ar aqui. Seguinte, na última quarta-feira, a Câmara Municipal de Florianópolis, vocês chegaram a ver, em 26 segundos, colocaram em pauta um projeto, foi aberta a discussão e foi aprovado um projeto onde se concedeu vale-refeição de R$1.000 e poucos para os vereadores e ainda autorizou que os cargos em comissão da Câmara possam ter agora até 25%, possam ter um valor até 25% dos salários dos deputados estaduais. Então, aumentando essa verba aí, em torno de, hoje, cada vereador tem à disposição R$21.600 de verba de gabinete. Passaria a ter em torno de R$25.000 por mês de verba de gabinete. Então, veja, o Espoleta, coloca essa matéria aí, da afiliada da Rede Globo lá de Florianópolis, mostrando que foi aprovado, olha, em 26 segundos, hein? Entrou na pauta, em discussão e foi aprovado. Por unanimidade? Nem dá tempo de ver. Então, mas deve ter sido. Só que hoje... Só que hoje, o presidente da Câmara, o Roberto Catumi, lá de Florianópolis, reuniu os vereadores e eles decidiram anular. Então, mas coloca essa reportagem. Quando repercute, né? Mas veja só, em 26 segundos, tudo isso que foi feito. Você chegou a ver esse vídeo? Não cheguei. Não, mas veja só, o presidente lendo, ele parece um locutor de corrida de cavalo. Você não viu, Zé? Vi. Então, acompanha aí. Você consegue entender o que os vereadores de Florianópolis estão discutindo em 18 segundos? Faço o pedido para que seja incorporada a ordem do dia o PL 17870. 2019, vereadores concordam permanecem como se encontra. Em discussão, o PL, não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o PL 17870. Os vereadores concordam permanecem como se encontra. Tem mais uma chance. O PL 17870. Em discussão, não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em votação, PL 17870. Os vereadores concordam permanecem como se encontra. Está aprovado. Em 8 segundos fica ainda mais difícil. Vamos tentar com legenda. O PL 17870, em discussão, não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em votação, PL 17870. Os vereadores concordam permanecem como se encontra. Está aprovado. Os vereadores votavam um vale-alimentação de R$ 1.091,89 por mês para eles mesmos. Isso aconteceu na sessão de quarta-feira, a última antes do recesso do Legislativo. No apagar das luzes, o presidente da Câmara, Roberto Catumi, coloca para apreciação em plenário um projeto de lei que não estava previsto na ordem do dia, de autoria da mesa diretora da Câmara. Dos 23 vereadores, 17 assinam o documento. São os vereadores Claudinei, Dalmo, Dinho, Herádio, Fábio Braga, Fabrício Correia, Gabrielzinho, Gui Pereira, Jefferson Bacher, João da Bega, Lino, Marcelo da Intendência, Maria da Graça, Miltinho, Catumi, Tiago Silva e Lela. Não assinaram os vereadores Afrânio Bopré, Marquito, Renato da Farmácia, Maicon Costa, Pedrão e Rafael Dausch. A tramitação foi tão rápida quanto a votação. No mesmo dia, o projeto tramitou e foi aprovado a toque de caixa por todas as comissões. As votações em primeiro e segundo turno duraram exatos 26 segundos. Só nos próximos 6 meses de 2019, a Câmara vai gastar R$ 150 mil para pagar os vales dos vereadores. Em um ano, o gasto extra com o vale alimentação na Câmara chega a R$ 300 mil. Em uma legislatura de 4 anos, o custo das refeições dos 23 vereadores passaria de R$ 1.200.000. O salário dos vereadores em Florianópolis é de R$ 15 mil.
A decisão de incorporar esse benefício à remuneração pegou mal na cidade. R$1.000, nem eu ganho isso. Queria ganhar, né? Acho que é muito dinheiro. É muito dinheiro. 15 mil tá bom já para pagar vale alimentação, vale transporte, vale terno, vale o que eles quiserem. Tá errado. Porque para nós, que eu sou aposentado com salário mínimo, o mínimo, tem que pagar um monte de coisa, de imposto e coisa e lousa aí, ó. Considerando a situação do país, não. É muito dinheiro. Conheço alguns que praticamente só ganham salários e não fazem quase nada em prol da população, da cidadania de Florianópolis. O mesmo projeto também prevê um aumento no limite de verba que cada gabinete tem para a contratação de comissionados. O valor corresponde a 25% do que um deputado estadual recebe para a mesma finalidade. Eram R$ 21.600 que passam para cerca de R$ 25 mil. O Observatório Social de Florianópolis critica a postura do Legislativo. Não basta ser legal. Ele tem que ser legal e moral. As questões imorais, às vezes, elas são muito mais prejudiciais do que o ilegal. O vereador é representante do povo. Ele tem que se colocar nessa condição. A partir do instante que ele passa a legislar em causa própria, isso é decepcionante para todos nós. Em nota, a Câmara diz que há um entendimento do Tribunal de Contas do Estado que os vereadores podem ser reconhecidos como servidores da casa e, portanto, ter direito ao vale alimentação. Tá aí, rapaz, vale alimentação, vereador, mas a velocidade que foi, só lembrando que hoje, na segunda-feira, os vereadores se reuniram e decidiram anular a votação. E teve um vereador lá, cadê o nome dele aqui, rapaz? O Maicon Costa, ele não pôde participar da reunião de hoje, não sei se foi uma sessão, porque foi com portas fechadas, e ele fez um boletim de ocorrência porque ele não pôde participar da anulação do negócio. Mas vale refeição para vereador? Quer dizer, a repercussão foi muito grande e o político que já vive uma situação difícil aí pesa demais, né, Júlio Mariano? O país está numa situação em que todos têm que fazer sua parte, né? Então, é incabível isso daí. Que nem recentemente, 13º tentaram aqui em São Roque. Itapevi também. Não, aqui foi cogitado. Aqui foi cogitado. Eu até acho que foi o Etelvino Nogueira, acho que pensou, não sei se foi o Etelvino. Foi o José Luiz que pensou. O Piniquinho, não foi o Etelvino. Então, retiro o Etelvino, foi o Piniquinho. Mas não chegou nem ser protocolado esse projeto aí, porque de cara todo mundo já falou que não tinha condições, né? E vale refeição vocês não têm aqui em São Paulo? Não tem, nem precisa, né? Nem precisa, né? Zé Balai, como é que você analisa? E gostou da velocidade do locutor? Mas tá louco. Isso daí eles fazem para realmente não repercutir, né? Sempre no final da sessão, você vai rapidinho, né? Assunto que... Mas se vê, com o YouTube... É de cunho corporativista, né? Para benefício próprio de todos eles, né? Legislou em causa... Claro, muita sem vergonha. E pelo que eu entendi, a gente percebe que o Tribunal de Contas ainda diz que é legal, não é isso? Eles são considerados servidor. Servidor, então que é legal. Não tem dúvida que são. Mas é imoral, né? No exercício... Claro. Foi o que ele falou. As coisas legais, mas tem que ser... Moral. Agora as coisas imorais, né? São pior que os ilegais. Você tem que tomar esses cuidados, porque normalmente o político, quando ele quer escapar para seu próprio benefício, ele vê sempre essas brechinhas na lei que pode ser interpretado de forma tal como funcionário público, o tribunal acaba não proibindo enfaticamente esse assunto específico, né? Mas aí a população tem que entrar, como fez a imprensa. Como é que é feito? Anulou isso daí, Zé? Tem que ser feita uma outra sessão para anular ou pode ser um ato administrativo? Como é que vai anular isso daí? Não, foi aprovado pelo plenário, eles devem ter feito uma extraordinária. Mas não pode fazer uma extraordinária de portas fechadas? Não, a formalidade regimental tem que ser observada, né? Eu acho que eles devem ter tomado esse cuidado. Recesso. Mas convocou uma extraordinária? Pode fazer uma extraordinária de portas fechadas? Não, fechada não, mas pode ser convocada a qualquer momento, né? Convocou, não avisou ninguém. O portas fechada é isso, ninguém sabia que ia ter os vereadores. Mas tem um vereador que entrou na justiça dizendo que ele não pôde participar. Mas eu acho que como veio da mesa... Passível de anulação. Teria que ser sancionada depois pelo presidente da mesa, acredito. Acho que ele nem chegou a sancionar. Eu acho que ele reuniu para dizer que ele não ia sancionar. Ficou... Acho que entraram num acordo, alguma coisa desse tipo. Pô, mas essa daí, né? Não, foi imoral. Ele colocou no apagar das luzes, ele entra para fazer parte entendeu? Foi tudo, atropelou todo o processo legislativo ali, né?
E como foi feito a reunião, o ato lá, quer dizer, foi as duas coisas imorais. Tem sempre um pouco de brecha, o Júlio está aí, né, pode confirmar ou me corrigir, tem as brechas próprias do período de recesso, né? Então, algumas coisas são, algumas formalidades regimentais acabam não sendo observadas por estar por exemplo, mas no recesso. Esse projeto mas tudo é passível de ser questionado posteriormente. Mas né? passou por comissão. Mas a comissão ela vai analisar a legalidade da lei e não se ela é imoral, alguma coisa desse tipo. Então eles legal, é de competência. Estava tudo combinado, na verdade. Estava tudo combinado. Você pega, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem números, né? Então, o prefeito é o número 1. Ele é o funcionário público número 1. Quer dizer, ele realmente é. Agora, não tem cabimento pagar vale transporte. Você usa essa brecha. Não tenha dúvida. Ele é um entendimento para o exercício do mandato. Os vereadores são funcionário público, claro que são. Eles estão ali por um período. É um entendimento. Mas aí tem, né? É o que diz, né? Não é moral o negócio. Bom, vamos falar um pouco das coisas da... Júlio Mariano, o que você achou desse primeiro semestre da Câmara Municipal? Foi proveitoso? Você está contente com o que aconteceu na Câmara nesse primeiro semestre? Ou poderia ter sido feito mais? Na verdade, esse ano existe uma certa decepção até com o meu mandato, porque a gente não consegue atender a necessidade da população na velocidade que a população está precisando, né? A gente vê que determinadas coisas têm demorado a acontecer. Mas eu continuo animado e acho que nesse segundo semestre agora a Câmara deverá realmente continua fazendo um trabalho que o pessoal taxa, o pessoal da base, o pessoal que não é da base, mas alguém tem que dar uma sustentação para que as coisas aconteçam nesse município, né? E às vezes o pessoal da base mesmo corrige muitas coisas que poderiam não acontecer ou acontecer de jeito diferente. Decepcionando, que você acha que deveria ter ocorrido que não ocorreu? Não, por exemplo, emendas parlamentares, por exemplo. Somente agora, uma emenda parlamentar, por exemplo, de R$400 mil para a reforma da rodoviária, naquela situação que está a rodoviária, está disponível desde outubro do ano passado e somente agora vai partir para a licitação. Por quê? Não era culpa da administração, mas culpa da regra, mas também um pouco da administração, porque eles teriam que ter um AVCB do bombeiro, um AVCB do bombeiro para poder tocar a obra, que é uma determinação nova agora, e esse processo demorou muito. E às vezes a gente não entende. Que eu me recordo, por exemplo, no mandato, na legislação 2009-2012, você trazia uma emenda parlamentar, começava o ano, passava 2, 3 meses e você via a obra acontecendo. Hoje, nós estamos executando obras da época do governo anterior. Entendeu? O governo anterior preparou, assim como o governo anterior entrou e também fez umas 10 obras da época do Efaneu, o Cláudio entra agora e está concluindo obras, ou até iniciando obras, que era da época do Daniel. Por causa da burocracia, por causa do jeito de... burocracia ou o trabalho da equipe? Eu até hoje não tenho essa resposta com precisão para te dar, sabe? Porque o que a gente fica é invocado, que a gente traz a obra, traz o projeto, a gente, como diz no popular, cacareja, e ela não acontece, como é a interligação do Jardim Brasília com a Quintas do Teixeira, que o dinheiro está disponível e a obra não começa. É lógico, eu acredito que a prefeitura queira começar o mais rápido possível, mas a burocracia tem sido muito grande. Então, essas coisas é que deixa a desejar um pouco, que a gente tem esperança, que você fale, eu trouxe o dinheiro e a coisa já acontece. Né? Por que demora tanto? O que falta aí, Zé Balai? Eu me lembro de uma postagem do Espoleta. Do nosso palhaço Espoleta? Num dos programas anteriores, né? Com relação às emendas, e principalmente aqui de Mairim, que ele cobra isso. Ele falou, senhores vereadores, antes de ficar cacarejando, como o Júlio Mariano falou na gíria, né, popularmente, se certifiquem realmente que o dinheiro já está em caixa e que já está ocorrendo o procedimento licitatório para a realização da obra. Ele postou isso daí recentemente. Realmente é isso. A felicidade que você tem quando consegue viabilizar o recurso, não é proporcional à velocidade da realização da obra. Né? Então... E mesmo a lei de licitação, ela precisa ser alterada imediatamente. Você pega o exemplo ali da estrada da Angolana, que foi dividida em 2 fases, porque veio de 2 emendas parlamentares diferentes.
Então tinha a fase 1, fase 2. A fase 1, que deveria ter começado há mais de um ano atrás, não começou. E hoje começa a fase 2. E daí você vai tentar saber o porquê, porque a empresa da fase 1 é uma péssima empresa, que foi aquela que está asfaltando o Caetê, e não tem, ela ganhou a licitação e não tem interesse em começar já a obra, e fica Deus dará. E para tirar ela de lá é difícil. Tem que ter uma série também tem um que acompanha nosso programa, já esteve aqui, o Edenilson também fez uma filmagem. O Edenilson Magrão? Magrão, ele colocou essa contradição, né, de um trecho número 2 começando e o trecho número 1 não tem nada lá. O número 2 é de um empresário aqui da cidade mesmo, Roque. Então, ele já deu exemplos anteriores. Ele, sabendo que o dinheiro está em caixa, ele já pega, já manda fazer a obra, já conclui, porque essas obras são pagas pela metragem, né? Você conclui, a caixa vem, mede a metragem, paga. E essa outra nem começou e, pelo jeito, eu acho que não tem nem interesse em começar. É incrível. Porque, às vezes, deu um preço muito, muito baixo. O tal do mergulhão que eles falam. E agora não quer começar a obra e atrapalha o município, todo mundo. O que é o mergulhão? Não, o sujeito, para ganhar a licitação, ele põe um preço praticamente impraticável, mas a legislação também prevê isso daí. Se o sujeito ficar caracterizado de que ele fez isso daí só para ganhar o certame, ele pode também ser penalizado, né? Então, ele dá um preço muito baixo, praticamente fora dos propósitos, né, de mercado e tudo. Então, é preciso também ver se realmente ocorreu isso, né? É verdade, porque a lei da licitação manda o menor preço. E uma coisa que aconteceu aqui em São Roque foi com a capinação. O ano passado, nós passamos uma situação por falta de roçada e capinação no município por causa de uma empresa que deu um preço muito baixo, levou e depois não executava o serviço. E quando executava, cortava o mato, jogava no córrego, deixava amontoado lá mesmo onde estava e fazia um serviço de péssima qualidade. Cortar o mato, jogar no córrego. Isso daí o Gonzaga, uma vez, alertou, isso o ex-vereador Gonzaga, alertou que estava tendo esse serviço e jogava no rio e depois encheu. Exatamente. Transbordou. Quer dizer, tem umas o fim coisas... da picada, né, meu? Para falar em picada... É o fim da picada. É o fim da picada. Você está fazendo a picada no mato e joga... E joga no rio. Pô, então essas emendas demoram demais. Você está com quais emendas lá, Júlio? Essa vai sair da rodoviária lá, mas a prefeitura está trocando porta lá do banheiro da rodoviária. Isso já faz parte da emenda ou não? Não. Isso aí é porque a prefeitura não tinha mais como aguardar, né? Como é que ia ficar com os banheiros sem as portas? Banheiros sem porta. Uma parte levaram embora, outra parte quebraram, né? Então não dá. Inclusive, com relação à rodoviária, a prefeitura, eu tenho levado essa ideia para o prefeito e parece que houve assim, uma aceitação, tem que se terceirizar esse serviço da rodoviária. O banheiro tem que ser terceirizado. Cobra-se uma taxinha da população, mas mantém limpinho, fica até de noite, porque as maiores reclamações que a gente tem... Mas não tem a taxa de embarque na prefeitura? Então, a taxa de embarque da prefeitura é outra coisa que está funcionando de maneira errada. Por quê? Porque tem uma lei que diz que o Cometa, por exemplo, não poderia parar em frente a onde era o I-99, ali no Largo dos Mendes, ali, por exemplo, está muito próximo. Então, tem uma lei municipal que cita... Mas ele para já próximo ao fórum. Então, ele para e deixa de receber a taxa de embarque. Porque o cidadão que pega a condução ali, ele escapa da taxa de embarque. E, consequentemente a coleta do dinheiro da taxa de embarque mal dá para pagar a manutenção, limpeza da rodoviária. Por isso que precisava pegar, terceirizar, passar para outra empresa e falar assim, você cobra o que tem que cobrar aqui, fica com a taxa de embarque, você faz essa vigilância e resolve o problema para a gente. Seria, na minha opinião, ideal. E você, nesse projeto, nessa verba que você conseguiu para a rodoviária, qual o valor? R$400 mil. R$400 mil. O que vai ser feito na rodoviária? Inicialmente porque vem o verbo a 400 mil, aí você vai ver o que dá para fazer lá. Eu tive condições de dar algumas sugestões, porque na época eu fui lá. Uma das coisas que mais ocorre lá é a presença de pombos, vazamento de água pelo telhado. Então vai ser refeito o telhado, primeiramente. Refeito o telhado. E um fechamento de maneira que as pombas e os animais não fiquem ali. Porque hoje, se você for lá, você vê constantemente as pessoas sendo atingidas, né? O bombardeio das pombas? O bombardeio das pombas lá que Pô, você vai viajar, tá preparado daqui a pouco? Não, isso é grave. Você já foi bombardeado, Zé? Não, mas eu já vi bombardeios terríveis, principalmente em ginásio de esporte. É coisa brava. Quer dizer, desagradável. E uma coisa interessante, se você observar a estrutura... Lotado caiu justo em você, o cara fala justo em mim, né? Não é extremamente humilhante, quer dizer, porque ninguém vai ficar com dó. As pessoas gostam mesmo. Vai dar risada. Lógico, não tem o que fazer. Eu já vi
num determinado lugar, aí não vamos citar o caso, mas a pessoa fazendo o cheque, a mãe fazendo o cheque para pagar a aula de judô. E aquilo veio na testa, no cheque. Louco. E eu era um dos que eu não sabia E uma bomba com diarreia ainda, né? Não, nada, e elas capricho, viu? A música tinha razão. Qual música? Dos Mamonas Assassinos. As pombas quando voam, por incrível que pareça, ficam lá mirando as nossas cabeças. Tem um palavrão aí no meio. Mas... Não, mas essa fez a história, né? Que um cidadão chegou e questionou, falou que estava questionando Deus, né? Porque falou assim, ele achava um absurdo que Deus tinha dado asas para os pássaros. Por que os pássaros voam e não deu, por exemplo, asas para um elefante? Por que os passarinhos voam e não tem asas para o elefante? E a hora que ele acabou de falar isso, passou uma pomba e pum. Ele falou, já imaginou se tivesse um elefante voador? Você já imaginou que ia cair na sua cabeça o tamanho? Agora imagine você pronto para viajar, até bem vestido, que você vai fazer uma viagem de turismo, sei lá, essa que você falou que você presenciou do cheque, né? A moça, você tem que olhar pelo lado otimista, né? Mas ainda bem que não foi um pato, né? Então isso a rodoviária estão mostrando. Vai dar um jeito nos pombos lá. Então, até porque, se você reparar na estrutura da rodoviária... Dá para ver aí nessa foto? Então, tá vendo que é tudo aberto embaixo? Inclusive dá para esconder a mão. Até a mão. Esconde a mão. Esconde a mão lá, põe a mão lá. Ela não tem um fechamento nessa parte aqui, tá vendo? É tudo aberto. Então os pombos entram na parte de cima, inclusive cuidado com o pombo que ele pega a sua mão. Põe lá que ele vai pegar a sua mão. Põe a mão mais para dentro aí. Enfia a mão. Vai que suja, hein? Enfia a mão lá. Olha lá, olha o pombo. O pombo pega a mão aí. Sujou. Inclusive, eles defecam nas estruturas e, se você ver, tá praticamente condenado um lado lá. Porque corrói, né? Corrói. Mas isso é o básico, né, que tem que ser feito lá, né? Falta de bebedouro, por exemplo, que não existe um bebedouro decente. As cadeiras, o local em si, né? Está precisando realmente sofrer uma reforma. A prefeitura, eu acho que tem intenção no futuro de até tirar a rodoviária daquele local ali. Mas vai gastar 400 mil lá e depois pensa em tirar? Mas para tirar de lá vai demorar muito tempo. Vai uns 10 anos. Aí. E essa reforma... Ela acaba servindo depois ela é como urgente. Terminal, né? Ela é urgente. Ali pode ser um terminal municipal, né? Pode ser. Já tem ali mais já na frente. Ali do lado. Então, ali realmente está precisando de uma reforma. E agora a gente está contando para ver se agora no início do segundo semestre essa obra realmente tem início. O deputado? Foi o Zaratini. Carlos Zaratini. Isso. Ele conseguiu. Você tem essa verba. Qual a outra verba que você tem aí, Júlio? A outra é da interligação lá da Vila Nova. E o que está acontecendo nessa interligação lá que você está achando que está devagar? Só um detalhe, só para que todos que estão nos acompanhando saibam, o dinheiro já está na Prefeitura de São Roque. Já. Sim. Tanto da rodoviária na verdade, como dessa ligação que você vai falar agora. Na verdade, ela fica na Caixa Econômica, né? Não, tudo bem. Só para todo mundo entender. Vai falar que está lá com o carro. Não, Zé, e tem um detalhe que você falou. Tem que ficar aplicada numa conta da prefeitura e quando termina a obra, não pode usar o dinheiro da aplicação, tem que devolver a aplicação para a origem. Você não pode incorporá-la na obra, você tem que devolver. Porque você falou que o valor do objeto era aquele, então você tem que incorporar aquele. Então, só mais um detalhe antes de você entre na pergunta do Vanderlei. Digamos que, né, nós estamos em julho, digamos que esse recurso, por uma série de entraves burocráticos, etc. e tal, chega a fim do ano, fechou, não conseguiu, devolve? Tem um prazo. Inclusive, eu estou me lembrando de uma coisa. A da rodoviária, essa aí da rodoviária, ela já foi empenhada, está faltando pôr na conta. É isso aí. Só colocaria na conta quando tirasse a autorização dos bombeiros, que é uma exigência nova que está tendo. Isso já tem, você falou. Aí conseguiu agora e estamos aguardando somente fazer o depósito na conta para que eles deem início à licitação. Então tá bem encaminhada. Está bem encaminhada. Agora vem essa daí da... E essa interligação, vamos lembrar, de qual rua lá da Maria Conceição Lemos, que é a rua debaixo do Jardim Brasília, que é aquela rua que fica paralelo com o seminário, com a rua Manuel Lessa, lá de cima. Aliás, você sabe Marieta. Você sabe qual é o vereador que deu o nome de Manuel Lessa? Não. Você sabe, Zé Balai? Fui eu. Você, né, você que deu o nome de Manuel Lessa lá, um comerciante da cidade. Manuel Lessa ali da Estevu. Inclusive, foi assim, uma solicitação do Durval. É uma das principais ruas de lá.
Foi uma figura, eu tentei estar dentro do processo todo, tem a biografia do seu Manuel Lessa, inclusive foi usado como uma reportagem, como base, uma reportagem que foi feita com ele pelo Cruzeiro do Sul, quando ele tinha a sessão São Roque aqui, né? É uma foto que ele está perto do... Eu tenho essa reportagem, até tem umas gaiolas com passarinho, não tem? E quem me pediu também, que me passou todos os dados, foi o Durval, que é o Nino Lessa, filho dele. Nós fizemos isso faz tempo já, ainda o bairro estava... É uma das ruas mais importantes. Se urbanizando ainda, Jardim Marieta, né? Ainda ele estava se urbanizando. Quintas do Teixeiras. Né? Quinta Teixeira, depois Jardim Marieta e tal. Na verdade, a Jardim Marieta só tem 3 ruas, né? São só 3 ruas. Ah, é? No Jardim Marieta. Ali é Vila Nova, Jardim Marieta e Quintas do Teixeira lá em cima. Então, mas aí ela pega... Só que ela pega de baixo até lá em cima. Então, mas você falou da paralela com o seminário e depois pega a Manuel Lessa, essa interligação. Isso aí. Exatamente. Então começa. E o que está faltando para esse trecho? Você foi lá, conversou com os padres, com o Frei Salinho, né? Foi. Frei Salinho que adora comer uma pizza do Santa Adélia. E tem um outro padre lá que é barbudão. É o mais velho que tem lá, é daquele do Perinos. É o Perino? Não, é o Perino? É o mais velho. Não, mas fora o Frei mais velho. O Perino. Tá, porque o outro que eu estava lembrando tinha o Patrício. Patrício que escrevia, tem uma coluna no jornal. Então o Barba Branca e tal. E até outro dia eu confundi, eu achei que tava falando com o Tecão, que era da farmácia, depois que eu me toquei que não era o Tecão, que era o padre, pô, né? Porque barbudo, branco, tá? Então, ele é o mais antigo lá do seminário? O Perino é o mais antigo. Mas você conversou lá o Salinho, né? O Salinho e o Perino, os dois, né? Que a gente conversou na época. Até o vereador Niltinho estava comigo na época, ele era presidente da Câmara, eu levei ele lá pra gente... E o que você precisava de apoio do seminário dos Carmelitas Descalços? Na verdade, os Carmelitas tinham o seguinte problema. O muro de divisa do seminário com as casas era só o muro. Então, o pessoal jogava muito lixo por cima do muro para dentro do seminário. Não acredito, tem cara que jogava lixo dentro do seminário? Teve gente que fez uma janelinha no muro, puxou 3 paredinhas, pôs uma cobertura e virou um quartinho dos fundos. E o maior problema deles, que até hoje existe, é que a rede de água pluvial e a rede de esgoto passa por dentro do seminário. E essa rede de esgoto vivia estourando. Então, quando estourava, enchia até a piscina deles lá. Então, eu lembro que na época ele comentou comigo que na época do governo anterior... Pior que o pombo, né? Foi 2 ou 3 intervenções lá para poder ajeitar isso daí. E às vezes, por exemplo, quando nós fomos lá em 2017, finalzinho de 2017, ele estava bravo porque... Até então não tinha conseguido fazer a manutenção no sistema de esgoto deles. E a proposta que a gente levou para eles é que eles cederiam uma faixa, a gente tiraria a rede de água pluvial e de esgoto que passava dentro do seminário para passar por essa nova avenida, faríamos um novo muro para eles e eu fiquei com o compromisso de denominar a rua com o nome do frei que morreu agora. Ultimamente lá, que não me recordo o nome dele. Não é o Patrício, não. Não, ano passado faleceu um frei lá, né? Eu já vou passar o nome para você. Aí na verdade, eu tinha assumido um compromisso de homenagear o frei mais antigo de lá, que foi uma época que a igreja queria vender o seminário e ele ficou sozinho, morando 2 anos lá. E graças a ele não foi vendido o seminário. Mas depois, logo em seguida, morreu um frei que era mais conhecido na cidade, mais atuante, e veio a sugestão, então, para a gente colocar o nome desse frei nessa avenida. Já entrou esse projeto? Eu já fiz ele 2 vezes e mandaram avisar e esperar acontecer a obra primeiro. Mas a gente vai tentando. E essa obra vai desafogar o trânsito? Isso daí é uma ligação por falta do acesso a Raposo. Exatamente. Eu acredito que vai ser uma das maiores obras desse governo, porque vai ser realmente um serviço grande. Mais de R$1 milhão, somando as emendas, né, que é uma do 480 mil do Zaratini, 480 mil do Zé Serra, do senador. E tem mais uma quileirinha da própria prefeitura. Então é uma obra realmente bem grande mesmo. Viu? Vai ser bacana. E o que você está achando? Essa está indo rápido ou não? O que está enroscando? Essa também está no mesmo caminho da burocracia, mas eu acredito que no segundo semestre agora deve dar início. Então essas são as 2 emendas que você está trabalhando, Júlio, que você está botando fé. Essas a gente está no aguardo, né? Existem as impositivas da gente, que são as pequenas. Perdão, o frei que faleceu foi o frei Antônio Perim.
Ele faleceu em 16 de outubro de 2017. Ele que era o mais velho, né? O Perim. Era Frei Antônio Perim, que tinha nascido em 12 de março de 48. Ele faleceu aos 69 anos. É ele mesmo. Eu falei Perinos, mas é Perim. Perim, 16 de outubro de 2017. Frei Antônio Perim. Isso, exatamente. É ele que a gente deve homenageá-la. Colocar o nome de rua. Então, mas a burocracia enrosca, Júlio. E aí você vai lá na prefeitura e fala com o Cláudio. O que o Cláudio fala? Não, então, na verdade, não é nem da competência do prefeito, é competência dos departamentos, né? Tem a parte da saúde, que o planejamento cuida de todas as obras, menos aquelas ligadas à saúde. E na saúde tem uma pessoa própria que cuida das emendas parlamentares lá dentro. E a gente fica na espera deles, né? Esperando. Tem que apresentar o projeto, tem que ser aprovado. Só que eu achei que tem demorado muito em relação aos outros anos. Eu achava que era muito mais rápido antigamente. Então você acha que a equipe do prefeito Cláudio Góes poderia ser, vamos ali dar uma pimentinha, né, Zé? Poderia ser um pouquinho mais atuante ali? Eu não vou falar isso porque realmente eu não sei, eu não conheço totalmente o mecanismo lá dentro e as situações. Mas a gente vê que em algum lugar há morosidade nesse tratamento. Eu acredito que seja do governo federal, mas tem que ter jogo de cintura, tem que dar um jeito, né? Se está atrasando aqui, dá um jeito ali. Mas vamos ver. Vamos ver. Bom, só não pode passar para outro mandato, né? Que daí a gente é prejudicado. Não, mas isso só é um detalhe, desconhecimento da minha parte ou não. O que eu perguntei anteriormente. Se chegar no fim do ano, não usou, embora você tenha dito que já está empenhado, etc. e tal. Mas tem esse risco, vamos dizer assim? Tem. Essa mesmo da rodoviária, o último dia dela era dia 30 agora do mês anterior. A gente estava correndo o risco de perder essa emenda. Mas daí o governo federal viu que criou barreiras e ele postergou até 30 de outubro. Então, essa emenda que poderia se perder agora no dia 30 de junho, hoje a gente tem um prazo até final de outubro para poder correr com ela e executá-la. E essa da interligação? A da interligação ela tem depende do tipo da obra. Não corre esse risco. Do ministério que você vem, você tem um prazo muito maior, né? Certo. Você vê, por exemplo, essa obra da Angolana, ela é do DAD. Ela vem vindo de 2016 e a gente só agora está começando a executá-la. Bom, agora falando dessas emendas, João, agora eu quero entrar em dois assuntos aqui que o Zé Balaio tem falado muito. Vamos falar da CAR, Zé Balaio? Sim, nós falamos aqui já algumas vezes. Comissão de Assuntos Relevantes. Tem duas CAR que o Júlio Mariano está participando. Vamos começar a falar primeiro da UBS? Sim. Unidade Básica de Saúde. Você veio aqui, Júlio? Não, e você faz parte da CAR da UBS, Unidade Básica de Saúde, teve reportagem, tudo. Lá no Vilaça e tem a UBS aqui do Iguaçu, na Bernardino de Luca. O que está acontecendo, Júlio? Essa CAR está sendo concluída, você falou que essa CAR ia ser rapidinho. Como é que está a CAR e o que a gente vai ter? Quando ele falou isso faz 90 dias já. Então, eu praticamente já estava dando por concluída a CAR, só que eu vi uma reportagem do prefeito anterior numa rádio da cidade, onde ele fala que gerou dúvida a fala dele, porque tem uma hora que ele fala assim, que essa administração chegou a pagar uma parte do que devia para a CAR do Iguaçu, que é lá do BNH, da UBS, lá, né, da Bernardino, vamos dizer assim. Então, isso gerou dúvida, porque pelo entendimento que eu tinha e pelos dados, a informação que eu tinha, ele encerrou amigavelmente o contrato com as duas CAR no mês de dezembro de 2016. Só que poderia até, depois eu fiquei imaginando, ele poderia ter encerrado, mas ficou faltando um pagamento que foi feito em janeiro, fevereiro de 2017. Mas aí, quando ele fez essa fala, aí, como na documentação que veio para a gente não tinha essa informação, a gente encaminhou novo ofício questionando se houve pagamento depois de 2017. Outra dúvida que gerou é que a gente estava tendo dificuldade para saber de onde veio as emendas, que, na verdade, pelo que parece, não foi emenda parlamentar, foi emendas de projetos do governo federal. Inclusive, o que mais a gente estranhou foi o valor da emenda pelo valor da contrapartida, em torno de 500 mil de cada um. Então, ficou duro para o município assumir um compromisso de fazer duas obras, tendo que pôr 1 milhão do bolso, né? Então, acho que isso aí também ficou meio ruim. Então, eu queria saber. Falei, será que veio
Que deputado será que é esse que mandou só metade do valor da obra? Né? E como é que você assume a responsabilidade de ficar com a outra metade? Embora é uma coisa boa para o município, né? Eu acho até que seria muito interessante se conseguisse, mas eu acho que foi aí que realmente impactou. Quando chegou na hora de precisar da parte do município, não conseguiu-se arrumar esse 1 milhão para poder tocar as duas obras, né? Então, pelo que você sente, a cidade não vai ter UBS, essas duas UBS. A coisa vai muito mais além. Se você montar hoje uma UBS, estou explicando e não estou justificando, né? Se você montar hoje uma UBS, você vai ter que ter novos funcionários, porque você não tem de onde tirar. Se você contrata novos funcionários, acredito que você vai ou chegar muito perto ou ultrapassar a margem de segurança da folha de pagamento e vai incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que hoje, já que esses 2 prédios eram destinados à saúde, eles vão ter que terminar as obras e fazer alguma coisa ligada à saúde. Por exemplo, nós pagamos um aluguel para a vigilância sanitária estar provisoriamente em frente à Praça da República. Se ela tivesse pronta, ela poderia ficar instalada lá. A saúde da mulher, por exemplo, que já existe, que já tem todos os funcionários trabalhando, você poderia, por exemplo, transformar uma UBS dessa especializada em saúde da mulher e colocar todo mundo que já trabalha naquele lugar e tirar de lá de onde está apertado. Assim como podia fazer com o CAPES, com algum outro setor da saúde, porque dificilmente vai se conseguir terminar com o UBS e fazer virar UBS. Vai ser muito difícil. Então, se vê, Zé, que coisa, se tem um projeto, começa uma obra e, de repente, a gente não vai ter. Porque uma coisa é fazer o prédio, a outra é contratar funcionários e equipamentos. Eu faço uma observação, apesar de que a gente sabe, eu entendi tudo que o Júlio falou, mas eu me prendo um pouco na questão do tempo. O tempo que o Júlio falou dos departamentos da prefeitura, que são um pouco morosos e tal. Essa questão da UBS, quando ela ganhou aquela repercussão na imprensa, que teve aí e tudo, não houve a mesma atitude da parte do poder público, inclusive. A Câmara veio com essa questão da Comissão de Assuntos Relevantes. O que eu faço uma observação, Júlio, isso seria digamos assim, até uma sugestão que eu dou, é que se dê um pouco mais de publicidade para as ações da Câmara, que não são aquelas do normal, por exemplo, que é... Das sessões. Das sessões. Ou seja, as comissões permanentes funcionam, esperamos que funcionem, né, adequadamente, as comissões de assuntos relevantes, ou seja, lá uma CPI, enfim, que tenha uma certa divulgação, porque o que você explanou agora, para mim, é muito importante, até como alternativa que você está dando para a utilização desses próprios municipais. Então, mas não teve esse tipo de coisa, a gente ficou tudo cobrando os 90 dias que se passaram e sem ter uma manifestação que seja do presidente da comissão ou uma reunião aberta dessa comissão, transmitida, enfim. São transmitidas? São, só que o presidente... Esses esclarecimentos que o Júlio deu são muito importantes. Não, então, mas eu digo então, sim, agora, eu estou até jogando uma bola pingando para você, estou dizendo, porque se você dá esses esclarecimentos, digamos, uma vez por semana, o presidente da Comissão de Assuntos Relevantes se manifesta pela imprensa, Entendi. ou dizendo, falando semanalmente ou quinzenalmente, sei lá, olha, o andamento da comissão está assim, assim, assim. Então, porque, porra, eu fiquei satisfeito com as suas explicações, por exemplo, até com a alternativa que você está apontando que vai ser um centro de especialidade de mulheres, outro o próprio... e a prefeitura pode que para de pagar aluguel. 15 mil reais de aluguel. Né? Então, isso é uma coisa que é salutar, para que mostra que, por exemplo, que a gente estava falando no começo do programa, salário de vereador e tal. O vereador, por exemplo, trabalha fora do horário da sessão também. Ele está correndo atrás de uma comissão de assuntos relevantes, está indo atrás de um recurso, seja federal, seja estadual. Quer dizer, então, isso tudo demonstra que
existe uma atividade no dia a dia da Câmara muito mais intensa do que, como a turma fala, por uma vez por semana ganhar isso que ganha, entendeu? Eu confesso para vocês que a ideia de formar essa cara aí foi exatamente por causa das redes sociais, da cobrança da população. Pra caramba, pô. Porque eu confesso que para mim passou distraído, já passado quase 2 anos de mandato de vereador, não ter me atentado para aquela situação. Porque, na verdade, eu particularmente, como eu frequento às vezes aquele clube, aquela cancha de malha que tem ao lado da UBS lá da Bernardino, eu conheci o dono da obra, o empreiteiro? O empreiteiro da obra eu conheci com ele. E daí da pessoa me apresentou e falou: esse é vereador. Ele falou, pelo amor de... Tanto é que, se você vê nas declarações, ele falou que, se quisesse, ele continuava tocando a obra. Ele tinha interesse. O outro não. O do Iguaçu já se manifestou que não ia mais tocar a obra, não compensava para ele. Mas esse daí ainda falou que poderia continuar a obra. Só que quando você vai conversar com ele, você vê que as coisas... faltava muita informação. E na época eu até cheguei a questionar. Viu? E essa obra, vai ou não vai? Eu achei que realmente faltou uma agilidade do executivo nessa hora, até de participar da discussão perante a televisão sobre esse Exatamente, assunto. Todo mundo ficou omisso, né? Sumiram. Mas foi uma coisa assim que acho que foi um de repente. lapso. Tudo bem, que deu assim, que não deram muita importância para aquilo. E se você ver bem, eram 2 importantíssimas obras para as 2 populações. E saúde, né, meu? Que nenhum dos 2 bairros tinha tanto a boa intenção do administrador anterior de querer fazer, como agora, de querer explicar o porquê que não saiu. E o cuidado que eu estou tomando, Zé, é que chega realmente muitas informações truncadas com relações. Agora sim, conseguimos ter a resposta, porque você faz, por exemplo, um ofício numa CAR, você leva uns 15 dias, é normal isso aí, para você ter o retorno. E foram vários ofícios, então o que nós planejamos? A gente faz a CAR, faz um relatório final, que é o que está para acontecer agora, e a gente vai divulgar esse relatório final dizendo certinho o que aconteceu perante documentos e depoimentos corretos. Inclusive, na CAR está anexado uma gravação da entrevista do prefeito, assim como está também anexado os vários questionamentos feitos pela população no Face. Que é para a gente ter uma solução, porque você vê uma obra tão importante e, de repente, São Roque poderia ter 2 unidades básicas de saúde e, de repente, não vai ter nenhuma. Aliás, Júlio, como é que está a segurança? E o comprometimento da estrutura dos prédios, né? Pode ser que já estejam comprometidas até, não sei. Esses prédios, a estrutura, podem ser utilizados? Como é essa era outra dúvida, porque saiu-se um comentário que a do Iguaçu, que a do Tabuão, estaria comprometida. Esse é um dos últimos requerimentos que a gente enviou, que tá esperando o retorno para dizer se realmente está comprometida. Entre parênteses, assim, nos bastidores, me parece que não está comprometido. Parece que menos mal. Menos mal. E esse terreno onde estão construídos, são terrenos da prefeitura? Sim, são da prefeitura. Tá. Aliás, o Roque Prado está mandando a mensagem aqui, se a prefeitura mantém alguma segurança, por exemplo, na obra do Vilaça. Tem segurança da prefeitura ou são obras que estão literalmente abandonadas? Não, inclusive tem informação que já tem morador invasor ali morando na obra do Tabuão ali. Já cria um problema social. Né? É uma confusão, né? Então já tem gente morando, quer dizer... Obra parada é que nem a rodoviária de Mairink, né? Virou um condomínio, um condomínio ali já. Um condomínio já. Condomínio de moradores de rua. Já pega uma criança, já tem... Infelizmente, às vezes, claro, né, as pessoas recorrem a esse tipo de prédio que está abandonado, como você mesmo falou. Vai sair em breve aí, mas você acredita que 90 dias vai dar agora, no meio do recesso? Já está... No dia 15 dá 90 dias, né? Já está preparado o pedido de prorrogação de mais 90, mas eu acho que até lá já chegou os ofícios, nós vamos sentar para fazer um relatório de comum acordo com os outros 2 integrantes. Mas aí pro eleitor, pro morador entender, a Câmara faz uma CAR. E o que muda daí? O que essa CAR pode fazer com que tenha de mudança ali? A CAR vai dar o retorno para a população do questionamento, né? Do que vai dar a sugestão do que poderia ser feito.
daqui para frente. Você já apontou duas questões aí. Vai explicar para a população o porquê, entendeu? Sem totalmente imparcial. Doa quem doer. Essa que é a conclusão da CAR. Mais uma, o Roque Roberto tá bom nas perguntas aqui. A obra do Vilaça cumpre a lei da distância do rio ali, que tem rio passando ali. Nas costas da UBS ali, em todas aquelas construções ali. Inclusive o Germano Negrini, né? Passa realmente um rio. E a maioria delas, que parece que a distância é 30 metros, eu não sei se está cumprindo, não sei responder. Tem a escola. Mas que a escola já está lá há um bom tempo. Agora ali é uma obra nova. Será que não respeitaram essa distância? Talvez o início do terreno esteja a menos de 30, mas pode ser que a parede, que eu não conheço direito lá, esteja afastada dos 30 metros. Tem mais esse detalhe. Então vai sair isso da UBS. Agora o Zé Balai tem falado um outro assunto também importante, ônibus, né? Zé Fernando, entra na parada também. Não, eu estou só prestando atenção. O do ônibus é da mesma forma que eu também falei com relação à questão das UBS, a questão da divulgação, sempre o meu questionamento é esse. Também já se passaram os 90 dias da criação da CAR referente ao transporte coletivo. Eu me lembro que o Júlio esteve aqui, o Toco esteve aqui, o Toco foi enfático, vocês estavam num momento muito de crise para aprovar 1 milhão lá de subsídio, enfim, estava todo mundo muito pressionado, os vereadores, no caso, né, os que aprovaram esse recurso para a Mirage, e houve uma audiência pública, o Etelvino presidiu, enfim, foi um senhor lá que explicar a planilha, que eu também questionei aqui, falei que essa pessoa não tenha a formação específica para tratar desse assunto, muito embora tenha uma passagem pela URBS, lá de Sorocaba, a própria nota que ele apresentou para receber por ter feito esse trabalho de um condomínio lá e tal. Quer dizer, todas essas questões eu coloquei esperando que a própria CAR fosse levantar em função da existência de uma lei e de um decreto, né? E dos problemas que ocorreram com essa empresa depois que ela comprou o contrato da São Joaquim. Então, também se passaram os 90 dias e a gente não ouviu nada com relação a isso. Houve reuniões, ouviram quem, foi contratada uma empresa específica, técnica, até dei sugestões para o Júlio aqui, tanto nos bastidores como no ar, não só para ele, mas para qualquer membro da CAR, né? Então, a gente fica nessa expectativa, porque os problemas não foram resolvidos, né? Eu até usei uma expressão, você jogou o problema para baixo do tapete, mas daqui a pouco ele vem e arrebenta com uma greve ou supressão de horários, a empresa está sendo punida, ela está sendo vigiada, enfim, nesses problemas todos que a gente vê acontecer novamente, né? Tem uma novidade, está fazendo como é que está essa CAR do ônibus aí? Então, a CAR do ônibus, o grande impasse que a gente está enfrentando hoje, Zé, é que, qual é que é a ideia? Se você pegar o relatório apresentado pela empresa de ônibus e você pegar o relatório apresentado por aquela empresa contratada pela prefeitura, a gente vê que as informações são mais ou menos iguais. Porque os dois se basearam em informações fornecidas pela empresa. E a intenção dessa CAR, o que era? Arrumar uma empresa que prestasse um serviço lá dentro, em loco, no local, e fizesse os próprios levantamentos e conclusões deles. Ou seja, ele acompanharia a rota dos ônibus, mediria as quilometragens, fazia uma análise de custo, de petróleo, de pneu e tal. E nós fomos para o mercado procurar essa empresa, e nós achamos. E o preço médio de mercado para fazer esse levantamento para nós é R$100 mil. Esses dias eu estava conversando com o Toco, que é o presidente da CAR, eu sou membro, eu estava conversando com o Toco a respeito disso. Eu teria que dar o aval 2 vezes, porque eu faço parte da comissão e faço parte da mesa, que é onde teria que assinar autorização para se gastar esses R$100 mil. Eu acho que deveria gastar, independente de qualquer coisa. Aí a gente fica perguntando entre nós. Nós vamos pagar R$100 mil para uma empresa, e se essa empresa vier e disser que está certo, ou essa empresa vier e disser que tem que ser mais alto, ou essa empresa vier e disser que tem que ser mais baixo o valor. Qual é o procedimento seguinte com relação à CAR?
E o Toco também tem essa mesma visão que eu, porque eu coloco aqui tranquilamente a posição dele, porque a posição dele já foi feita perante outros vereadores. A função dessa CAR é levantar se o que nós estamos pagando para a Mirage é justo. E só tem uma maneira de se fazer isso: contratando alguém especializado, não importa quanto você vai pagar. Você tem que gastar esse dinheiro. E aí fica aquela dúvida: vai pagar mais 100 mil e a população vai entender esse gasto? Então, é isso que está pegando com a gente. Tem membro da mesa, por exemplo, que acha que é um absurdo pagar 100 mil para fazer esse levantamento. Eu achei o nome de uma empresa agora, lá do Rio Grande do Sul, passei para o Ian, que é o jurídico da Câmara, para ele verificar se não consegue abaixar esse valor. Mas eu, por exemplo, já corri editais de outras cidades que já... Porque essas empresas, eles mandam para a gente as referências. Olha, eu prestei serviço aqui, eu prestei serviço lá. E a gente vê, por exemplo, que às vezes consegue diminuir de 100 para 80 mil, mas ainda fica um valor muito alto. Eu acho que a gente vai ter que acabar pagando isso daí para poder realmente saber se é justo ou não é pagar esse valor para eles. É justo pagar um valor desse? Eu não sei, cara. Primeiro que a gente, eu volto a bater numa mesma tecla, nós não temos na prefeitura nada nenhum órgão específico, técnico, né? Técnico, não político, técnico, para tratar de questão de transporte coletivo. Já tá muito tarde a hora de se criar isso daí. Então, se a prefeitura tivesse esse serviço, poderia ser um serviço, poderia ser uma divisão, a forma depois lá dentro da administração é que deveria ser escolhido o que fica melhor adequado, né? Se um serviço ou se uma divisão, mas ocupado por pessoas que sejam preparadas, talhadas. Existem cursos, a FATEC tem curso de transporte coletivo, etc. Você pode ir ao mercado e procurar pessoas para trabalharem nessa área dentro da prefeitura. Abre-se um concurso, ou pode até pôr em comissão até que o concurso seja realizado. Isso daí é possível. Mas não tem. Então, você fala de transporte coletivo, é tudo correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, até de pessoas que, como foi feito esse senhor que veio aí, e não sei se teve a devida checagem na participação dele em tudo isso daí. Quem é que apresentou, qual é a linha dele aí dentro disso tudo. Agora, com relação a contratar ou não, a gente tem coisa, Júlio, tem a São Paulo Transportes, que é aqui do lado, na capital. Eu tenho contato, eu trabalhei lá 3 anos, quer dizer, não que eu não quero, eu só queria poder sugerir, procura fulano, marca uma audiência, conversa com uma pessoa, pelo menos, eu tenho o Hugo Pietrantônio, que é São Roquense especializado, o que trabalha na São Paulo Transportes é o Pessota, o Vanderlei Pessota, nadador e tudo aí, que acho que não sei se você nadou com ele. É mais velho. Mas é do tempo do Zé Ribeiro e tal. Quer dizer, então, são pessoas que poderiam estar, pelo menos, sendo ouvidas nesses 90 dias, vamos dizer assim, que já transcorreram. Vocês alguém, Júlio? Na verdade, teve pessoas ligadas à antiga Nação Roquinha que se manifestaram com interesse de participar dessa CAR. Mas aí, por causa de ser parte interessada, nós achamos que não deveria envolver. Agora, eu fico feliz de saber que você tem essa informação de pessoas que possam ajudar, porque, se você vê bem, aquele senhor de Sorocaba ganhou, o contrato dele foi de R$8 mil, né? E mesmo assim, no dia lá da audiência pública, bastante gente ficou indignado de saber que estava pagando R$8 mil para uma empresa fazer um relatório. Lê uma planilha, pô. Pois então. E aí também ele usou uma Depois você vai ver onde deu verifique a nota que ele deu lá, se é de alguma coisa de transporte coletivo, de condomínios, uma coisa que e a metodologia empregada por eles, segundo ele mesmo falou, é uma metodologia que, embora esteja fora da área de mercado, ainda é muito usada. Então, a gente ficou com a dúvida. Até porque, Zé, agora em setembro vai ter que ter novidade, porque o governo... é dar o subsídio. Continuando completando para chegar até dezembro. Apesar que na LDO... Já puseram 5%. Já ficou vocês a previsão. Aprovaram 5,230. Dos 12 meses... Está garantido. Mas dos 12 meses. Mas para fechar esse ano está faltando. O espaço de setembro... A dezembro está em aberto. E eu já falei lá atrás, quando eu aprovei o subsídio da primeira vez,
que se a empresa não melhorasse até setembro, não contasse com o meu voto a partir de setembro. Inclusive, eu acho que o prefeito não deveria nem mandar para a gente. Eu acho que ele poderia fazer por decreto. Eu não tenho certeza, mas ele tem 5% lá. Não sei se ele ainda tem margem para isso. Eu acho que ainda tem, mas eu não sei se fica isento de mandar para a gente. Parece que tem alguma coisa que obriga que mande, sabe? Mas é uma outra situação. E aí a gente começa a ver as coisas acontecendo. Ficou um bom período. Olha como é engraçado. Ficou um bom período de tempo, e me corrijam se eu estiver errado, parou de ter reclamação nas redes sociais da empresa de ônibus durante um tempo aí. Parou um tempo. Foi só a gente aprovar o dissídio do ano que vem, que ninguém sabe nem se vai pagar para a Mirage, o subsídio para o ano que vem. Ou para uma outra que tem uma licitação qualquer. Já veio greve, já veio aquela situação toda que está acontecendo ali, né? A empresa se defendendo, dizendo que pôs o dinheiro na conta, outros dizendo... Eu particularmente, eu acho que a empresa teria... Porque a folha de pagamento é em torno de R$60 mil dos funcionários. Eu achava que a empresa, para não correr risco de nada, devia depositar até um dia antes. Fazer uma gracinha com os funcionários, chegar um dia antes, pôr o dinheiro lá. Porque eu acho até que, por exemplo, se eles tivessem feito um DOC no dia do pagamento, já complicaria. Não entraria o dinheiro no dia. Que foi o que o pessoal comentou. Fui no banco e não encontrei o dinheiro. Então, quer dizer, nessa situação, é bom ter muita calma e boa cautela. Não, vamos pôr o dinheiro um dia antes para eles lá, vamos pagar um dia antes, beleza, acabou. Faz a média lá com os funcionários, não vai lesar ninguém. E aí a gente vê a firma dizendo, não, o dinheiro estava em conta, fizeram sacanagem com nós. De tudo que aconteceu ali, a única coisa que eu vi de ilegal é que o sindicato, para decretar uma greve, parece que são 48 horas, tem que ter um comunicado. Com relação a isso, eu não tenho dúvida que foram errados. Na segunda vez, quando eles assumiram a greve, não teve essa comunicação, infringir essa parte. E daí eu vi uma notícia, não sei aonde aí, dizendo que era porque um dos funcionários demitido era irmão do presidente do sindicato, no Paulinho, que trabalhava também na empresa. Isso que a gente viu por aí se dizer a respeito desse assunto. Mas voltando a cá, eu acho que daqui já está na hora realmente da gente resolver esse problema da CAR. Ou vai ou não vai. E eu, por mim, eu entrei para averiguar. Você falou e se tiver que pagar, eu vou pagar. Você falou que até com o meu carro atrás. Quando resolveram... Não, eles resolveram assim, não tem validade, nós temos que arrumar. E eu questionei um dos empresários por telefone o porquê de um valor tão alto. E ele falou que, além do trabalho em loco, que ele vai ter que ter vários, porque tem que ser feito no espaço de tempo rápido, além de ter gente acompanhando as linhas, gente acompanhando a parte escriturária da empresa, ele tem o nome dele a pôr. Ele põe o nome dizendo, não, pode ser feito por menos. Então, essa colocação do nome dele, pelo que eu entendi, é que vale esse dinheirão todo aí. A minha preocupação, quando você me perguntou se vale pagar ou não vale pagar, eu acho que tudo bem, desde que você tenha também, ouça técnicos que não tenham esse compromisso. São Roque tem muita montanha, não é viável, tem pouco passageiro. Primeiro que você tem que evitar que haja vício de trânsito aí, né? Quer dizer, ou seja, esse meio todos se conhecem e todos podem estar falando, olha, eu vou para São Roque e tal, papapá. Entendeu? Tem isso também. A gente sabe que não posso afirmar, não conheço as pessoas que o Júlio está contratando, não quero, mas eu estou dizendo que isso pode ocorrer, porque você tem aquele espírito de corpo aí, né? Então você o que a gente constatou... eles são muito rápidos exemplo, de saber quem vai fazer quem vai me fiscalizar lá em São Roque, eu já sei quem é. Quem contrata essas empresas normalmente, pelo que eu vi pela internet, são prefeituras que querem ter certeza qual é o custo. Então, a prefeitura contrata o serviço dessas empresas, essas empresas vão até o município, e você vê vários editais contratando eles, e eles prestam esse serviço. O transporte público custa tanto aqui. E dá um aval que tem validade depois. E até para ver se precisa mudar as linhas, se tem linhas que hoje estão passando por locais que já não são mais viáveis, tem que mudar, né? Pô, Júlio, a conversa tá boa aqui, mas o tempo tá passando aqui, Júlio, você é bom de papo e tal. E só para fechar com você, Júlio, a gente tá estourando o tempo aqui. E a política, você vai continuar no PSB ou não?
Não, o meu partido hoje é o PSB, né? Eu continuo no PSB. As regras eleitorais estão mudando, a gente sabe, não existe mais coligação. Saiu de novo uma historinha agora que estão talvez querendo experimentar o tal de voto distrital. Mas para municípios acima de 200 mil eleitores. É verdade. Não deve atingir a gente, não deve. Por enquanto, não. Então, mas assim, a gente está vendo. Porque, por exemplo, eu vou ficar num partido que tenha concorrentes à altura, que possa dar... Nem tão altura, né? Mas que possa... Quer um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Mas que possa... Quanto é a altura? Não, mas não quis dizer nesse sentido. Ele não quis dizer nesse sentido. Que possam ter uma votação expressiva para que a gente possa atingir o coeficiente eleitoral. Pelo menos um, né? Ou então, um candidato a prefeito da mesma sigla que traga a sigla partidária para somar no coeficiente. Também seria outra saída, né? Então, e o PSB hoje, que tem como presidente o Toninho Barba, que veio aqui, e ele tem a intenção que o PSB tenha um candidato próprio. Até ele falou que está nessa possibilidade. Você acha tem o Chula também que está lá, né? Mas o Chula, como é que está o Chula? Depois daquele café da manhã lá no Colonial, ele não pode ir lá para o Cláudio Góes? O Chula está lá, aguardando o jogo de cadeiras, né, que vai começar a ocorrer daqui para frente, né, que é a tendência normal em toda a campanha, em toda a política, né? E você tem sempre apoiado o Cláudio Góes. Vai fechar com o Cláudio Góes, não? Então, eu estou dando sustentação para o governo e até fiz uma análise esses dias. Caramba, eu me ferrei tanto, e digo mesmo que eu me ferrei. Até agora, porque que tinha leite no Pires. Mas aquilo lá era uma brincadeira para ver se colocava o leitinho mesmo para a gente, sabe? Mas realmente, vamos dizer, nós comemos o pão que o diabo amassou junto. E agora que eu estou vendo as dívidas pagas, os recursos entrando no caixa da prefeitura, várias obras para serem realizadas. Eu tenho uma obra, Wander, que eu ia fazer com emenda. Rapidinho, essa emenda de R$400 mil que está na rodoviária, não era para ser na rodoviária. Era para fazer uma rotatória. Então, a rotatória do Manelane. Na entrada do Manelane. E conversa com o Cláudio falou, não, nós queremos fazer muito mais que isso. Foi lá no dado e arrumou 2 milhões para fazer essa rotatória. Já está carimbada, o projeto já foi apresentado, vai mudar completamente aquele acesso que é feio ali na entrada ali de São Roque. Então, é uma obra que, se eu não estiver apoiando ele, se eu não estiver junto com ele, provavelmente eu estou de fora dela. Eu não tenho como cacarejar. Não vai no palanque? E eu moro ali, daquele lado ali. E eu acho que o Cláudio tem tudo agora, daqui para frente, para melhorar a situação, atender os anseios da população na velocidade que eles exigem. Então, eu devo continuar apoiando ele, a não ser que realmente aconteça algum fator. Mas aí pode ser até mudar de partido, então, para o PSDB. Tem prazo para isso, né? O prazo máximo para a gente se decidir é em maio, abril do ano Mas que então vem. está muito claro que você vai estar com o Cláudio. Vou estar com o Cláudio. Por enquanto, eu vou estar com ele. Vou estar com ele. Por enquanto. Porque a gente não sabe, né, cara, o que vai acontecer. De repente, ele pode não vir nem candidato. Como é que eu vou estar com ele? Será que o Cláudio não vem para candidato? Eu acho que as coisas... Eu tô sentindo o Cláudio animado para eu também tô. Eu acho que ele tem... Eu acho que agora ele tem, se eu não me engano, 17 obras para realizar. Algumas dele, algumas oriundos do governo anterior, mas não interessa. A responsabilidade fica no governo dele. Assim, quando você assume um governo, você pega obras de outro e deixa para outro. Dívidas do outro e também. deixa para o outro também. Ele está com 17 obras até esses tempos atrás do colete? Até esses tempos atrás, que algumas já começaram, que nem o asfaltamento do Caetê, da Angolana. Mas falou que tem uma empresa enrolada aí? Então, é a mesma que está lá tocando. Fase 1, né? Mas são obras, como agora essas uma que ele está fazendo ali pro lado do Santo Antônio, no Sabatini ali. Então já saiu alguma. Eu fiz uma continha esses dias, desde a menorzinha até a maior, dava umas 17 obras. É uma sacudida mais ou menos no município, né? Então eu acho que o Júlio já fechou com o Cláudio. Já fechou. Se você analisar direito, a minha situação ali é com quem eu me juntaria. Por exemplo, eu sou um peixinho, uma sardinha perante a turma do PSDB.
Se eu me juntar com a turma do PSDB... Ele dividiu em duas a fora. resposta dele. Primeiro, a questão legislativa, né, da candidatura dele à reeleição de vereador. E segundo, a questão do prefeito. Então, as duas coisas vão caminhando, podem se juntar, como podem não se juntar. Por exemplo, se lá na frente o Cláudio não tiver um partido que eu possa estar nele ou me juntar com ele, que possa me dar condição de reeleição, eu já fiquei fora aí com 7º lugar, quando deram 10, né? Lembra? Eu tive 809 votos e não pude assumir, porque não atingiu o coeficiente. Então, ou, por exemplo, se eu tivesse nessa última eleição, eu recebi um convite para ir para o PSD de Dado, que é o partido do Maurinho Góes, que fez coligação com o PSDB, que deixou o Marcelo Marques e o Donizete fora da eleição. E se vocês virem, o Donizete teve exatamente a mesma quantidade de votos que eu, 608 votos. O Donizete ficou de fora e eu entrei. Se eu tivesse ido para o PSD, eu estaria fora hoje. Então, tem que se fazer essa análise também, para você ver a possibilidade que você tem. A tal da correlação de forças. Né? Porque senão não adianta. Eu vou junto e depois não tenho capacidade para arrumar aquele número de votos, eu estou fora. Viu? Mas o PSB está dando uma pressionadinha em você, né? Teve uma reunião outro dia aí num restaurante e tal, eles estão dando uma chamadinha em você lá, né? Estão cobrando uma posição, né? O Barba e a turma dele lá tá cobrando, não tá, Zé? Creio que sim, não sei. Júlio confirma ou não? Na verdade, eles me deixam bem à vontade, sabe? Ali cada um coloca a sua posição. Tem um grupo que acha que tem que apoiar o Cláudio e tem uns que acham que que deveria procurar a candidatura própria, né? Mas independente qualquer atitude deles, vai ter que ser decidido pelo diretório, né? Que lá agora é diretório, então vai ter que ser decidido. É isso aí. Então, só para fechar, o Zé Balai, outro dia você falou uma coisa aqui, o Cláudio ele pode ter aí críticas com relação à administração dele e tal, mas é uma coisa gozada. Então vamos dizer o seguinte, vamos imaginar, igual um time de futebol, vamos imaginar que o time do Cláudio Góes não está bem na tabela de classificação. Mas também tem gente que analisa, olha, ele não está bem na tabela de classificação, mas ele é um bom jogador, ele pode ser aproveitado e tem condições. É isso, Zé, mais ou menos isso. O time do Cláudio Góes hoje não está fazendo uma boa campanha, mas ele é um jogador que é um bom jogador, interessa. Não sei se é jogador. Não tem assim como jogador, mas é um cara que tem potencial. Eu acho. Eu modificaria um pouco o que você está falando, como no caso ele não é jogador, ele é técnico, vamos dizer assim. Ele tem uma equipe. Ele falta um pouco desse jogador. Ele não mexe na equipe, né? Então, às vezes você teve um monte de falha, o time está jogando mal, o time mexe numa coisa, mas. Tira de ponta esquerda, mas bota o cara de lateral. Quer dizer, não tem coisa que não dá. Ele tira de ponta esquerda, mas promove o cara diretor técnico. Tem que mexer mesmo no isso time. Aí, o Júlio até olhou, ele quer ajeitar todo mundo, então, não sei. Quer ficar bem com todo mundo. Não, na verdade, eu tenho uma linha de raciocínio que é assim, quem ganha eleição é quem tem grupo e recursos, né? Vamos dizer a verdade, porque o recurso é importante, mas o grupo e o trabalho também é importante. E a gente tem que analisar quem hoje teria condições realmente de estar competindo ali. Tem aparecido nomes. Tem nomes aí que está se colocando, tem nomes, e não pergunte para mim que eu não vai se eu apertar, não vou falar. Se eu falar Guto Issa, você não vai falar. Eu não vou falar os nomes. E se eu falar o outro nome... É porque eu acho que eu não quero cometer injustiça com ninguém, então eu prefiro não falar nomes. Mas tem nomes que estão aparecendo, estão se disputando. Precisamos saber que se quando chegar a próxima eleição, se esse pessoal vai ter um grupo trabalhando junto com ele, porque ninguém ganha uma eleição sozinha. Claro. Difícil, mas pode até ganhar se ele fizer um negócio surpreendente, por exemplo... Tipo Bolsonaro? Tipo Bolsonaro, tipo assim, fazer um impeachment de um prefeito 2 meses antes da eleição, 1 mês antes, ou ele fazer uma coisa, ou se ele for o voto de protesto. Se ele for o voto de protesto, aquele cara é tão ruim, que eu estou de saco cheio com a política que eu vou acabar colocando ele lá. Como aconteceu com o Raul Seixas em Itu, Mexerica em Sorocaba, lembra? Aí o Tiririca. Então, aí eu acredito que o cara chegue lá. Fora isso, é trabalho, grupo e recurso. É isso aí. Obrigado. Zé Fernando, você falou pouco hoje, Zé Fernando. Não, mas é a volta. É a volta. Tem fora de ritmo. Zé Balai, obrigado, Zé Balai. Agradeço. Foi bom, deu para esclarecer algumas coisas. O Júlio é sempre um bom papo. É isso aí. Júlio, obrigado, Júlio, pela sua presença. A gente gosta sempre de contar que você vem com quantas novidades pra gente aqui. E é isso aí. Então você tá postando, o Cláudio aí tá com umas 17 obras aí. Ele tá com leite no pires pro gatinho, não?
Espero que ele reparta com a gente um pouquinho. Ele quer repartir com todo mundo, com os 10, né, vereadores, né? Toda hora ele tem uma preocupação, porque os 10 da base, ele quer dividir. Ele quer colocar um pratão com leite e quer todos os gatinhos juntos. Ele não quer separar. O Pires do Júlio, o Pires do outro velho, ele quer tudo junto. Na verdade, infelizmente, essa rotulação acabou vindo para cima de mim, porque realmente eu estou lá, mas eu odeio essa rotulação de dizer os 10 da base, porque quando fala aquela corja, só volta, esteja ruim ou esteja bom, mas não vê as demandas que a gente tem lá nos bastidores para tentar até, e a gente tem ajudado muito, a lei da Uber está aí em dezembro, a do IPTU, que agora nós vamos aprovar de novo, um novo modelo de IPTU, que vai realmente resolver todas essas coisas diferentes que aconteceram anteriormente. Né? Legal, Júlio, obrigado. O Luiz Politinho deu uma meia horinha a mais, é que amanhã não tem programa. Eu tenho um compromisso amanhã, estarei em Campinas amanhã, vamos lá para Campinas amanhã. Não é questão política, viu? Vai levar flores? Não. Tem uma reunião lá em Campinas. Aliás, eu estava acompanhando a urologista em Campinas. Tenho acompanhando uma sessão de Campinas, tem um vereador lá que está propondo que a merenda escolar seja feito um controle, que às vezes chega a época de época de prova, e as merendeiras fazem a mesma quantidade de merenda, para não perder merenda, que seja doada para as crianças, seja feito um levantamento lá, para que não perca a merenda, porque faz a mesma quantidade, época de frio, tem menos criança na escola, acaba perdendo a merenda. Então, até para aproveitar nesse sentido, tem essa ideia de um vereador lá. Obrigado, Júlio. Um grande abraço. E quanto você está de volante hoje com a camisa 5. Opa! Obrigado mais uma vez a todos vocês pela oportunidade da gente poder explicar um pouquinho do nosso mandato, e estamos aí à disposição. Todas as vezes que você quiser que a gente venha, a gente vai estar precisamos aqui. Sim. É isso aí. Obrigado, Politinha. Na quarta-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, um grande abraço, até lá.